Leremos em Gênesis capítulo 9. Os que puderem, se coloquem de pé, por gentileza. Gênesis capítulo 9. Gênesis capítulo 9. Gênesis capítulo 9. A partir do primeiro versículo. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Terão medo e pavor de vós todo animal da terra, toda ave do céu, tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, as vossas mãos são entregues. Tudo quanto se move e vive vos servirá de alimento, bem como a erva verde, tudo vos tenho dado. A carne, porém, com sua vida, isto, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, de todo animal o requererei, como também do homem, sim, da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar sangue de homem, pelo homem será o seu sangue derramado, porque Deus fez o homem à sua imagem. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai e abundantemente a terra, e multiplicai-vos nela. Disse também Deus a Noé e a seus filhos com ele: eis que eu estabeleço o meu pacto convosco e com a vossa descendência depois de vós, e com todo ser vivente convosco está, com as aves, com o gado e com todo animal da terra, com todos os que saíram da arca, sim, com todo animal da terra. Sim, estabeleço o meu pacto convosco. Não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: este é o sinal do pacto que firmo entre mim e vós, e todo ser vivente que está convosco, por gerações perpétuas. O meu arco tenho posto nas nuvens, e ele será por sinal de haver um pacto entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra e aparecer o arco nas nuvens, então me lembrarei do meu pacto que está entre mim e vós, e todo ser vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. Podemos assentar, queridos, por gentileza. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, grande, ó Pai, é o poder que a Sua palavra tem sobre nossas vidas, sobre nossos corações, sobre o nosso presente e principalmente sobre o nosso futuro. Ó Pai, se ela for ministrada com base no Teu Espírito Santo, se ela for aplicada pelo Teu Santo Espírito, o efeito que ela causa em nós é imensurável, não tem como medir. Então, Pai, agora nós precisamos do Teu Espírito Santo. Venha, ó Pai, esmiuçar, venha detalhar tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar no capítulo 9 de Gênesis. Nos ajude a entender, principalmente nos ajude a viver e a colocar em prática, em nome de Jesus. Amém. Queridos, muitos de nós já vimos algumas placas assim, em padaria, em comércio, escrito sobre nova direção. Aí você já deduz que quando diz lá o comércio sob nova direção, você já deduz que aquele comércio vai sofrer algumas mudanças obrigatoriamente. Geralmente são novas pessoas, novas regras, os objetivos são os mesmos, ganhar clientes e assim por diante. Mas, querido, não é só um comércio sob nova direção que muda, que tem novo começo. Um namoro, um noivado, um casamento, esse novo relacionamento, quando começa, para você é uma nova vida, para você é um novo começo. Para alguns é quase um recomeço. Porque depois que você passa a namorar, mudam as coisas. Depois que você fica noivo, mudam as coisas. Quando você casa, mudam as coisas. Vem regras, vem leis, vem coisas boas, tudo isso muda. Queridos, o texto que nós lemos é um texto da continuação da vida após o dilúvio. Eu quero levar à imaginação de vocês o quadro que foi visto. Moisés sai da arca, Noé sai da arca. E, queridos, às vezes os filmes mostram uma campina verde, tudo bonito. Não é só isso que tinha.
As águas arrancaram as árvores. As águas mataram o peixe. Nem peixe não sobreviveu. As águas mataram animais. Então, em alguns lugares havia sinal de destruição. Noé não viu um paraíso novo, não. Noé viu uma terra que tinha sido devastada, destruída pelas águas. Foi isso que Noé viu. Mas Noé sai, faz um holocausto, e ali, queridos, naquele momento, Deus começa, através de Noé, a fazer tudo aquilo que o dilúvio tinha desfeito, a construir tudo que o dilúvio tinha destruído. Deus começa agora ali um novo começo. Deus começa um recomeço. E, queridos, o tema dessa noite é sobre isso. O recomeço com o mesmo fim. Mas, pastor, o que é isso? Nós vamos ver que acontece isso. O recomeço com um novo fim. E, queridos, esse recomeço, ele começa com algumas coisas interessantes. Você já vê a sua Bíblia, mantém a sua Bíblia aberta. No versículo 1, ele já começa a mostrar uma diferença. Antes do dilúvio, momentos antes do dilúvio, a sentença, a situação final era maldição. Deus tinha amaldiçoado os seres viventes, a terra, por causa do pecado do homem. A iniquidade do homem tinha dominado. Mas agora, no recomeço, Deus já começa, qual é a primeira palavra do versículo? Abençoou o Senhor, Noé e seus filhos. Queridos, a primeira coisa que a gente vê no recomeço, bênção. A primeira coisa que eu quero falar é que quando recomeçamos algo com Deus, já recomeçamos abençoados. Quando a gente decide a ter uma nova vida, a recomeçar, começamos abençoado. E Noé agora tinha a tarefa de recomeçar o universo. Noé estava recomeçando, iria reconstruir. Alguns animais foram poupados, que estavam na arca, a família de Noé, mas Deus já começa com Noé falando: estou te abençoando. Eu vou te prosperar. Eu vou fazer as coisas serem melhor. E aí, queridos, o interessante que Deus começa declarando o seguinte: primeiro Deus, lá no Jardim do Éden, fala só com Adão. Mas agora Deus, ele abrange essa bênção dele e fala: olha, Noé, eu te abençoo, abençoa os seus filhos e a sua descendência. Agora, aquela maldição que trouxe o dilúvio é substituída pela bênção. Primeira coisa, queridos, que eu quero falar do capítulo 9 é isso. O capítulo 9 começa exatamente com essa palavra: abençoou o Senhor a Noé e a seus filhos. A primeira coisa do recomeço, e não tem como ter um recomeço se não tiver a bênção. A gente vê no primeiro versículo, no recomeço, a bênção de Deus. A segunda coisa que eu quero chamar a atenção, e o interessante, se você começar a comparar a criação do mundo, lá no capítulo 1, principalmente o versículo 25 até 28, e comparar agora do versículo 13 em diante até o versículo 7, parece que Deus está repetindo uma conversa que ele teve com Adão. Deus teve uma conversa com Adão, e agora ele repete com Noé. Ele começa a falar: olha, Noé, todos os animais sob o seu temor. Olha, Noé, crescer e multiplicar e encher a terra. Olha, Noé, e ele começa. E aí, queridos, eu vejo que no versículo 13 até o versículo 7, tudo aquilo que tinha sido destruído, tudo aquilo que eles tinham perdido, o homem tinha perdido o domínio do mundo, o homem tinha perdido a harmonia. Mas agora, nesse recomeço, Deus, primeira coisa, abençoa a raça humana. A segunda coisa que Deus faz nesse recomeço, Deus faz uma restituição. Deus começa a restituir. E a primeira coisa que Deus restitui, igreja, a primeira coisa que Deus restitui, lá no versículo 3, Deus restitui a responsabilidade do homem. Deus tem para Noé, crescer e multiplicar, sejam fecundos. Noé, é de sua responsabilidade voltar para a terra. Aquilo que o homem tinha pedido, que era uma bênção, que era dada como uma bênção do Jardim do Éden, agora, após o dilúvio, Deus restitui a responsabilidade do homem de encher a terra. Então, a primeira coisa que nós vemos no recomeço, queridos, é a bênção de Deus. A gente vê Deus abençoando. A segunda coisa que a gente vê no recomeço, a restituição. Primeiro, Deus restitui a responsabilidade do homem. Deus fala aqui, ó, está de volta, você volta a ser responsável. Porque, queridos, qual é a importância disso? Nós vimos no sermão passado que Deus tinha se arrependido de ter feito onda. Deus tinha se entristecido com o homem. Deus tinha olhado aquele quadro e falou: não valeu a pena. Mas agora, no recomeço, Deus fala: homem, vou te dar de novo a oportunidade. Você é responsável de novo pela população da terra.
A segunda coisa que nós vemos de restituição, Deus restitui a autoridade do homem. Deus fala aí nitidamente nesses versículos, fala o quê? Olha, todo animal vai ter medo de vocês. Todo animal vai ter pavor de vocês. Vocês vão estar acima de todos os animais. Pode ser do campo, pode ser doméstico, pode ser do mar, pode ser da terra, pode ser réptil. Vocês terão autoridade. Os animais temerão vocês. O que é isso, queridos? Mesmo a raça humana tendo falhado, mesmo a raça humana tendo decepcionado a Deus, mesmo a raça humana tendo frustrado aparentemente o plano inicial de Deus, Deus devolve à raça humana responsabilidade. Só mas é bom devolver responsabilidade? Porque a partir do momento que alguém te responsabiliza por alguma coisa, ela vem em você uma capacidade. Então, quando Deus devolveu uma responsabilidade ao ser humano, falou para Noé, você é capaz. Você pode. Eu acredito, eu confio em você, Noé. Eu confio em você, Noé, no seu filho Sem, no seu filho Cão, no seu filho Jafé, que vocês podem sim encher a terra de novo. Aí Deus devolve a autoridade. Olha, não se preocupe com a girafa, com o elefante, com o leão. Eles vão ter temor a vocês. Vocês são superiores a eles. Vocês são maiores que ele. Deus restitui a autoridade a Noé. Mas, queridos, ainda na restituição, nós temos um terceiro ponto da restituição. Deus vira para Noé e fala: olha, todos os animais servirão de alimento para vocês. Deus restitui a sustentabilidade ao ser humano. Deus fala: olha, Noé, não, vocês não vão passar fome, não vão passar necessidade. Eu estou provendo comida para vocês. Esses animais, peixes, animais, servirão de comida para vocês. Ele não falou só de comida de carne, ele falou também: as ervas servirão de comida para vocês. Deus fala: olha, Noé, eu estou conversando com você, eu estou te abençoando. Primeira coisa, eu estou abençoando você. O meu favor está a seu favor. As minhas mãos são favoráveis a você, Noé. Mas não é só bênção, ele começa também a restituição. Deus restitui a responsabilidade. Olha, Noé, pode encher a terra, pode multiplicar. Deus restitui a autoridade, Noé. Agora os animais voltarão a temer vocês. Os animais estarão sob a sua responsabilidade, sob a sua tutela. Olha, Noé, eu estou devolvendo a sustentabilidade. Vocês não vão passar fome, não vão passar dificuldade. Eu estou deixando erva para alimentar vocês. Eu estou deixando carne para vocês comerem. Queridos, no recomeço, Deus traz bênção para o recomeço na humanidade. No recomeço, Deus devolve aquilo que a humanidade perdeu antes e durante o dilúvio. Deus devolve responsabilidade, Deus devolve autoridade e Deus devolve sustentabilidade. O recomeço, mesmo tendo o mesmo fim que nós vamos ver daqui a pouco, mas um recomeço abençoado. Olha como são as coisas, queridos. O homem não tinha oportunidade, não teria direito de recomeçar, mas Deus faz o homem recomeçar. E quando o homem recomeça, ele começa sendo abençoado. O homem começa sendo restituído. E, queridos, todos aqueles que recomeçam com Deus têm isso também. Eles recomeçam abençoados. Ninguém recomeça uma caminhada com Deus sendo amaldiçoado, não. Deus derrama chuva de bênção sobre aquela vida. Quando alguém recomeça com Deus, aquela pessoa também é restituída. Tudo aquilo que ela tinha, Deus devolve. Se ela tinha dons, ela recebe o dom de volta. Se ela tinha autoridade sobre os filhos, Deus devolve a autoridade. Se ela passou a perna no mundo, Deus traz sustento para ela. O recomeço com Deus é o recomeço de bênção, é o recomeço de restituição. Mas, queridos, nós temos também, no terceiro ponto, dos versículos 4 até o versículo 6, nós vemos, querido, que Deus instituiu alguma coisa interessante. Ele começa a falar de algo que seria uma prefiguração. Queridos, tudo que Deus faz, Ele começa a fazer preparando a gente para uma coisa maior. Não sei se não nas entrelinhas. Deus fala: olha, vocês não devem, os animais são alimento para vocês, mas vocês não devem comer carne nenhuma com o seu sangue. O sangue é meu. O sangue deve ser derramado para mim. O sangue deve ser oferecido para mim. Ou vou derramar no chão, ou vou oferecer para mim. É isso que Deus fala no livro de Levíticos. Vai comer à vontade, mas o sangue vai derramar em oferenda a mim. E aí Deus coloca um novo princípio. O terceiro ponto do recomeço é um novo princípio. Até então Deus não tinha falado sobre isso, mas a partir de agora Deus fala: o sangue agora simbolizava vida. Por que Deus começa a instituir isso? Porque um dia
Isso nós chamamos de prefigurações. Deus dá uma figura para a gente começar a ver o que ele ia fazer lá na frente. Então o sangue agora simboliza a vida. E aí Deus coloca um princípio interessante. Deus começa com um índice de justiça. Qual é esse índice? Aí, queridos, eu fiquei, é índice de justiça ou lei da semeadura? Eu acho que encaixa com dois. Deus começa a mostrar que a pessoa iria receber o que ela viesse a fazer. E Deus fala, eu vou requerer de vocês o sangue do animal. Eu vou requerer. Aquele que matar será morto. Aquele que derramar sangue, o sangue dele será derramado. Se um homem matou outro homem, ele será morto por um homem. Deus começa a mostrar que agora a justiça vai ser mais imediata. Antes, Caim matou Abel, foi só amaldiçoado. Lameque matou Ló, foi amaldiçoado. Agora não, aquele que matasse seria morto. Deus já estava anunciando o que ele iria colocar na lei de Moisés: dente por dente, olho por olho. Mas o que Deus quer fazer aqui não é castigar, não, pastor, não, é colocar um limite. A lei não veio para castigar, não, pastor, não, a lei não veio para castigar, a lei não veio para punir, a lei veio para colocar um limite. Agora o homem tem a certeza do seguinte: se eu matar, obrigatoriamente eu vou ser morto para pagar por aquela vida. Deus começa a mostrar que agora no recomeço tem novos princípios, tem novos limites. É um índice, é uma pitada de justiça, é uma pitada da lei de semeadura. O que você plantar, você vai colher. O que você fizer, você vai receber. Se você matar, você vai ser morto. Se você prejudicar alguém, você vai ter que pagar por aquele prejuízo que você deu a alguém. No terceiro ponto, queridos, do recomeço, Deus já começa a falar para o homem: é um recomeço. Mas eu não aceito que os mesmos erros sejam cometidos como foram cometidos antes. Porque agora o sangue é vida. Agora o sangue simboliza totalmente diferente do que antes. Antes não havia respeito, antes não havia limite. Matava alguém, ficava impune. Agora era o próprio Deus, o próprio juiz, que falou: olha, não vai ter nem julgamento. Matou, vai ser morto. Porque o sangue é vida, o sangue vale muito. E aí, queridos, Deus primeiro abençoa, Deus depois restitui, Deus coloca novos princípios, e do versículo 8 em diante, Deus começa agora a estabelecer uma nova aliança. O quarto ponto do recomeço foi esse: uma nova aliança. No recomeço, Deus começa a colocar uma nova aliança, Deus estabelece uma nova aliança com Noé. Não só com Noé, mas para Noé também. Noé passa a ser o representante do novo universo. O primeiro ponto, Deus abençoou. O segundo ponto, Deus restituiu. O terceiro ponto, Deus colocou princípios. No quarto ponto, querido, nós encontramos do versículo 8 ao versículo 11, Deus estabelecendo uma nova aliança. Mas, queridos, o interessante dessa aliança com Deus foi diferente da aliança com Adão. A aliança que Deus fez com Adão era uma aliança onde ele prometia e exigia. Essa aliança com Noé não, foi diferente. Foi unilateral. Deus não exigiu nada de Noé. Deus apenas falou: Noé, eu não vou mais destruir a terra. Era uma aliança onde Deus se obrigava a poupar a terra. Não era mais uma aliança entre Deus e Noé, onde Noé se vai ser alvo e Deus vai ser alvo. Não, era uma aliança que vinha só do lado de Deus. Deus falou: Noé, eu não vou mais fazer isso. E aí, querido, nós temos algumas coisas interessantes dessa aliança. Primeira coisa que a gente vê nessa aliança, do versículo 9 e 10, a primeira coisa que a gente vê, Deus começa a definir os beneficiados dessa aliança. Deus vai falar: olha, é uma aliança. Eu estou fazendo com você, mas quem serão os beneficiados? Ele fala: olha, você, seus filhos, seus descendentes e todos os seres viventes da terra. Deus vai falar: olha, não é essa aliança que eu estou fazendo com você, mas ela é universal, não é? É para todos os seres, para todo mundo. É uma aliança universal. Todos serão beneficiados por sua vida, não é? Olha a diferença, queridos. Agora, Noé era canal de bênção. Noé era o representante do recomeço. Aquilo que Adão não conseguiu fazer, aquilo que Adão não conseguiu preservar, agora estava sob Noé, sem nenhuma exigência. Noé só tinha que aceitar. Então, a primeira coisa, queridos, que a gente vê nessa aliança, que era uma aliança universal, abrangente, envolvia muitas pessoas. O segundo ponto dessa aliança, queridos, era uma aliança que era baseada numa promessa, num acordo, num compromisso. O segundo ponto da aliança que Deus fez com Noé
que abrangia todos. Segundo ponto, era uma promessa, era um compromisso, era uma aliança firmada na palavra de Deus. Agora, nunca mais eu vou destruir a terra com água. Sempre que vocês verem as nuvens se juntando, não se preocupem, não haverá outro dilúvio. Deus promete nunca mais fazer que a natureza e os animais paguem e sofram por aquilo que o ser humano fez. Agora Deus muda, Deus fala, olha, não é mais essa aliança dependente de você, Noé. Eu estou te usando como representante da raça humana, mas a promessa é minha, o compromisso é meu. Jamais haverá outro dilúvio na face da terra. O compromisso que Deus fez com Noé. E aí, queridos, nós achamos, primeiro, na aliança, Deus define os beneficiados, que eram muitos, que eram todos, que eram o universo. Depois Deus fez uma promessa na aliança, que não iria mais destruir a terra com água. E aí, queridos, do versículo 12 ao versículo 17, se você olhar aí na sua Bíblia, Deus cria agora aí um símbolo para essa aliança. Aí, queridos, a gente vai entrar agora num ponto interessante, que é uma doutrina. Essa doutrina se chama sacramento, queridos. O que é sacramento? O que vem a ser um sacramento? É um sinal visível de um acordo invisível. O que é sacramento? É um sinal visível de um acordo invisível. Seria como, vamos dar um exemplo, que podemos comparar com uma aliança. Ninguém vê o tamanho do seu amor. Alguém vê o tamanho do seu amor pelo seu esposo, não. Mas a aliança mostra que você tem um compromisso. Você olhou na mão direita de alguém, olha, tem um compromisso. Olhou na mão esquerda, tem um compromisso. Agora, para os namorados, tem aquele anel branco, né? Opa, ele já está namorando com alguém. Então, queridos, é isso que Deus faz. Deus coloca um sinal, um símbolo de compromisso. E qual é a utilidade desse símbolo? Primeiro, uma lembrança para Deus. Uma lembrança que ele tinha se comprometido com Noé, ele tinha se comprometido com a nação. Deus faz as nuvens e aquele arco-íris sempre iria aparecer. E Deus sempre estaria falando: a terra está garantida, a terra está protegida. Mas essa lembrança não era muito para Deus, era muito mais para a gente. Para nós, descendentes de Noé, porque sempre que víssemos aquele arco-íris, sempre que a gente vê, temos que lembrar: o meu Deus prometeu que jamais irá destruir a terra com água. Jamais. Pode vir as inundações que vierem, pode ser o que for, mas jamais a terra será destruída com água. Por Deus, não. Às vezes o ser humano invade o território do mar, invade os rios, aí vem a trombada e destrói tudo. Mas foi o ser humano que entrou no curso do rio. Jamais Deus voltaria a abrir a boca do abismo para subir a água, ou abrir os céus e derramar água para destruir a terra. Jamais. Então, queridos, nessa aliança, Deus definiu os beneficiários, Deus fez promessa, Deus fez um sacramento, fez um símbolo. Esse sacramento era o quê? Uma lembrança da promessa de Deus. Era um memorial universal para que todos pudessem lembrar. Deus um dia destruiu o dilúvio, destruiu a terra com água pela maldade com o homem, mas jamais a maldade com o homem se tornaria tão grande que levaria a Deus a destruir a terra com o dilúvio. Mas esse sacramento, queridos, esse símbolo tinha uma outra finalidade também, queridos. A finalidade é o quê? De transmitir segurança para nós. Olha, Deus fez um símbolo. Olha, Deus fez um acordo. Quando eu olho para o arco-íris, eu lembro: o meu Deus poderia e tem poder para destruir tudo com água, mas ele fez um acordo que não vai fazer isso. O arco-íris, queridos, o símbolo da aliança de Deus com tem que trazer para nós segurança. Temos que estar seguros, temos que estar convictos que Deus é fiel à sua promessa e não vai voltar a destruir a terra. Mas, queridos, quando eu estava preparando esse sermão, cheguei nessa parte aí, a partir do versículo 20, e fiquei parado há algum tempo e falei: aonde isso vai encaixar no sermão tão bonito sobre aliança, sobre recomeço? E parei um pouco pensando: Jesus, eu até pensei, não, isso aí eu vou deixar para pregar outra semana, eu não vou nem tocar nesse assunto, que é um assunto desconfortável. Noé era lavrador, ele decide plantar uma vinha. Ele planta a vinha, tem todo aquele trabalho de cuidar,
E lógico que a vinha cresce, frutifica, dá fruto, daquela vinha, daquelas uvas, não faz um vinho, e aí bebe muito, ele fica embriagado. E aí ele fica tão embriagado que ele sai do campo bêbado, ele entra na sua tenda nu, totalmente despido, e deita na cama, deita na sua tenda sem roupa, totalmente nu. O seu filho, Cã, ele olha aquilo, ri e vai avisar os seus irmãos Sem e Jafé. Os seus irmãos Sem e Jafé, de costas, eles pegam um pano, cobrem o pai e não vê a nudez do pai. Noé acorda, sai da ressaca, fica sabendo, reúne os filhos, e por incrível que pareça, Noé amaldiçoa Cã. Fala, maldito é você, Cã, você e a sua descendência. Poxa, mas foi Noé que bebeu, foi Noé que se embriagou, foi Noé que perdeu o controle e ficou despido. E falou ainda, olha, Cã, você vai ser servo de Sem e Jafé. Cã, meu pai de Canaã, você vai ser servo, você vai ser escravo dos dois. E ele vira para Jafé e Sem e fala, vocês estão abençoados. E queridos, eu parei para Jesus, esse texto, e o resto do texto. E graças a Deus que Deus é misericordioso. E eu vi o quinto ponto aqui. A presença do pecado no recomeço. Que mesmo que tivesse recomeçado tudo de novo, mesmo que Deus tivesse feito uma nova aliança, a aliança com Abraão tinha acabado, Deus fez uma aliança com Noé, Deus restituiu a autoridade, Deus restituiu a responsabilidade, Deus restituiu a sustentabilidade, Deus abençoou, Deus estabeleceu o princípio, mas queridos, não adianta, aonde tem pecado, acontece problema. Vamos entender, queridos, que Deus destruiu a consequência do pecado, mas o pecado em si ainda não tinha sido achado uma solução para ele. O pecado ainda estava inserido, o pecado ainda estava no homem. É a presença do pecado na nova aliança. Primeira coisa, versículo 20 e 21, transforma a bênção em maldição. A vinha era a bênção. Quantas coisas você não pode fazer com a uva? Quantos benefícios? Hoje nós sabemos que o suco de uva faz bem para o coração. E era fruto do trabalho de Noé, que seus filhos trabalharam. E a uva não nasce da noite para o dia, não é uma semana, não são 2 semanas, não são 2 meses, 3 meses. Há um tempo até ela crescer, até que vire aquela barreira bonita, até que tenha aqueles cachos bonitos. Não sei quanto já viram uma barreira de uva, é uma visão bonita. É uma coisa bonita. Mas por causa do pecado, Noé pega, se embebeda, cai de bêbado, bebeu tanto que não tinha noção, ficou totalmente despido, vergonha para os filhos. A presença do pecado na nova aliança, a presença do pecado no recomeço, ela transforma a bênção em maldição. Por causa daquele pecado que estava ali, Noé perde o controle. E aquilo que era para ser um momento de alegria da família, olha, estamos colhendo frutas, passa a ser um momento de maldição. A primeira coisa, queridos, que o pecado traz no recomeço, que traz a nova aliança que Deus tinha feito com Noé, é transformar a bênção em maldição. A segunda coisa, querido, que a gente vê que aconteceu ali por causa da presença do pecado, no versículos 21 e 22, a gente vê ali a desmoralização da família. Noé, um homem tão temente a Deus, 120 anos trabalhando numa arca, 1 ano dentro da arca dos animais, toda uma geração, o único que achou graça diante de Deus, agora ele vira motivo de ridicularização. Agora o seu filho ri dele, agora olha o pai de espírito e ri. Um pai desmoralizado, por causa do pecado. O pecado tira a moral da família. O pecado tira a moral do pai, a moral da mãe, a moral dos filhos. O pecado tira a harmonia entre o casal, entre os irmãos. A presença do pecado na nova aliança transforma a bênção em maldição. Desmoraliza a família. Terceiro ponto, traz separação.
Aqueles irmãos, aquela família estavam tanto tempo unidos, trabalharam 120 anos unidos, passaram um ano dentro da água, viram chuva, passaram por tudo. Imagina, queridos, você acordar com cheiro de zero, com cheiro de elefante, com cheiro disso, cheiro daquilo. Eles passaram pelo momento mais difícil. Agora, por causa de um vinho, causa separação. O pai deitado nu, um filho com atitude errada zombando, e dois filhos envergonhados do pai e irados contra o irmão mais novo. Por quê? Por causa do pecado. O pecado traz separação na família. O pecado traz separação nas atitudes. O pecado traz problema. E queridos, o pecado não apenas transforma a vida em maldição, não apenas desmoraliza a família, não apenas separa a família, mas o quarto ponto do pecado faz na aliança, o pecado traz maldição. Versículo 24 e 25. Queridos, espero que ninguém nunca tenha passado por isso na vida, mas queridos, deve ser terrível um filho ser amaldiçoado pelo pai. Noé vira para cá e fala: maldito seja você, você está amaldiçoado. Queridos, quando um pai compara um filho com outro, já é ruim, não é? Não sei quantos tiveram irmãos, né? E o pai compara: pô, você podia ser igual fulano, você podia ser igual ciclano, fulano que é filho, fulano que é bom, já é ruim. Agora imagina, um pai amaldiçoar um filho na cara: você está amaldiçoado. E fala: você não, você está abençoado. E eu não sei o que passa na cabeça de vocês agora, que estão me ouvindo, mas na hora que eu estava preparando o sermão, e agora que eu estou falando com vocês, eu falo: mas a culpa foi de quem? De Noé. Ah, mas cão, tá, mas Noé era o referencial, Noé era a base, Noé era o representante de Deus, era Noé. Noé que tinha que ter tomado uma postura de mais centrado, por causa do erro do pai. O filho é amaldiçoado. Maldito é tu, cão. E aí, queridos, o pecado não traz apenas maldição. Olha o versículo 26 e 27 que diz aí. No versículo 26 e 27, o que Noé fala? Ele não apenas amaldiçoou, mas ele fala o quê? Cão será servo, será escravo de Jafé e de Sem. Noé ainda determina a vida de escravidão para a descendência do seu filho. Queridos, Noé tinha perdido toda a noção. Noé não estava amaldiçoando um qualquer desconhecido. Noé estava amaldiçoando a sua própria descendência. Olha o que o pecado faz. Noé amaldiçoa a própria descendência. Porque do ponto, sabe o que o pecado traz na nova aliança, no novo recomeço? O pecado traz escravidão. Todos eram livres. Todos eram senhores de si mesmos. Ninguém servia ninguém obrigatoriamente, mas por causa do pecado. Agora haveria um senhor e haveria um escravo. Queridos, tudo isso que aconteceu no capítulo 9, sem a menor sombra de dúvida, acontece em pleno século XXI. Quando as pessoas que recomeçam com Jesus, recomeçam com Deus, quando as pessoas que se desviaram, que abandonaram e voltaram agora, decidiram voltar. E quando elas voltam abençoadas. Voltam Deus abrindo porta de emprego, voltam Deus dando casamento, voltam Deus dando saúde, volta Deus abençoando todas as áreas. É um recomeço bom, é um recomeço alegre, como o recomeço do filho pródigo, chega em ritmo de festa. E aí, quando Deus recebe alguém de volta, o que Deus faz? Restituição. Já viu uma coisa linda, que a nossa igreja tem esse privilégio? Já viu um desviado que volta para uma igreja pentecostal? No mesmo dia ele é renovado pelo Espírito Santo. As pessoas até reprimiram. Como pode? Ontem estava assim, aí os salários hoje está assado. Hoje está diferente. Hoje ele voltou a ser propriedade minha. Então, quando alguém recomeça com Jesus, recomeça com restituição. Eu pego muito o exemplo, às vezes, do rei Davi, quando fala de restituição de responsabilidade, de autoridade. Davi caiu com Betseba, caiu, matou, adulterou, mas ele voltou como palhaço da corte, ele voltou como príncipe, ele voltou como rei, e o homem segundo o coração de Deus. Porque, queridos, quem recomeça com Deus, recomeça tendo restituição de responsabilidade, restituição de autoridade, restituição de sustentabilidade. Deus não vai dar a pela metade. Quando ele aceita você de volta, ele já aceita naquela condição de quê?
eu vou estar devolvendo a sua autoridade. E quando eu anelo a autoridade, queridos, o que Deus está mostrando mais uma vez no Gênesis capítulo 9 é que o recomeço com Deus é um recomeço abençoado, é um recomeço que traz responsabilidade, é um recomeço que devolve a autoridade, é um recomeço que traz sustentabilidade. Se você voltar para Jesus hoje, e amanhã você encontrar como um endemoniado, você pode expulsá-lo em nome de Jesus. Porque é Deus quem te justificou no dia que você voltou. Aí Deus fala no versículo do capítulo 9, novos princípios, o sangue é meu, o sangue significa vida. Aí Deus começa a falar, olha, agora a sua vida é minha. Você tem que oferecer a sua vida, você tem que me dar a sua vida em sacrifício, em oferta. A sua vida é minha. A sua vida é minha, pertence a mim. Você tem que dedicar a sua vida a mim, assim como o sangue simbolizava a vida, a alma que pertencia a Deus. A sua vida que da recomeçando pertence a Deus. Você não tem mais autonomia sobre a sua vida. É Deus agora que está sobre a sua vida. E aí, queridos, Deus estabelece uma nova aliança. E a nossa nova aliança não é através de Noé, não é através de Adão, é através de Jesus Cristo. E a nova aliança ela traz bênção a todos os que creem. Se você crê, a sua família vai ser alcançada por causa da sua fé. Os beneficiados são todos aqueles que creem. A promessa é incrível. Qual é a promessa? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai, há muitos morados, se não for assim, eu for dirigido, vou preparar lugar. E eu vou preparar lugar para levá-los, porque aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam. A promessa de Deus em Jesus Cristo, na nova aliança, é o quê? Vida eterna. É um recomeço não mais aqui nessa terra, mas numa nova Jerusalém. Novo céu, nova terra, rua de ouro. É essa a promessa. Não é uma aliança unilateral, não. Porque Jesus tomou o nosso lugar. Era a vida dele pela nossa vida. Era a morte dele no lugar da nossa morte. Ele trocou a nossa morte eterna pela vida eterna. E aí, queridos, colocou um sacramento na nossa vida. Qual é esse sacramento, queridos? É o batismo. É a Santa Ceia. Sempre que alguém se batiza, ele está falando, Senhor, eu aceito e fecho o acordo e eu entendo que meus pecados foram purificados no sangue de Cristo. O batismo simboliza que eu fui sepultado da mulher e nasci uma nova criatura, um novo homem. O meu passado já se passou. Não faz mais diferença nenhuma. Eu passo a ser um memorial. O batismo é a Santa Ceia. Vem para trazer essa lembrança do que Cristo fez por nós. Mas, infelizmente, também, queridos, mesmo quando a gente volta, ainda o pecado habita em nós. Não com a força de agora, não com a força antigamente, não como era aquele pecado que dominava, que escravizava, que cegava, que turbava nossos pensamentos. Não, o pecado não tem mais essa força. Não tem mais. Agora nós temos condições, como diz lá o apóstolo Paulo a Timóteo, 2 Timóteo 2:22, foge ou tossi das paixões da carne. Então tem como a gente fugir do pecado, tem como a gente sair da presença do pecado. Antes era o pecado dominado, escravizado, agora é diferente. Mas ainda assim, queridos, capítulo 9, versículo 20 em diante, serve de um alerta para a gente. Mesmo tendo recomeçado com Cristo, mesmo fazendo parte da nova aliança com Jesus, eu tenho que tomar cuidado, porque senão aquilo que é bênção que Deus me deu pode transformar em maldição. Aquilo que Deus me deu, até fruto do meu trabalho, até fruto do meu suor, se eu não tomar cuidado, e se eu deixar o pecado fazer parte, aquilo que é bom fica ruim, o que é bom fica amargo, o que é algo que tem muita gente, passa a ser solidão, porque o pecado veio a transformar bênção em maldição. O pecado veio para desmoralizar a família, queridos. Quantas famílias a gente vê aí? Parecido com o caso de Noé. Quantos pais pelos pais, quantas mães pelos pais, quantos chefes de família viciados, que saíram destruindo a família, perderam a moral do dia com a família.
Quantos pais, mães, adúlteros, quantas mulheres e homens adúlteros, totalmente desmoralizados, porque o pecado veio exatamente para isso. O pecado veio para tirar toda a sua dignidade. O pecado veio para jogar a sua moral no chão. O pecado veio para tirar toda a sua autoestima. Por isso nós temos que vigiar, queridos. Porque se o pecado entrar, ele transforma apenas em maldição. Se o pecado entrar, ele tira a nossa moral totalmente. O pecado traz separação. A maior de todas é nossa com Deus. Isaías 59 fala sobre isso. As mãos do Senhor estão encolhidas, mesmo os ouvidos tampados, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o nosso Deus. O pecado não separa só o homem de Deus, a pessoa de Deus, mas o pecado separa também a família. Queridos, se você puxar pela memória aí, quantos filhos, quantas filhas saíram de casa afirmando que o pai e a mãe não sabiam de nada? Não sabe de nada. Eu estou amando, estou apaixonado. Largou pai e mãe. Depois de um tempo, fala: por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Por que eu não ouvi meu pai? Por que eu não ouvi minha mãe? Por que eu chutei tudo para o alto? Eu conheço um caso, queridos, de um homem, 249, não está o resto do endereço, senão vocês vão lá. Homem da 249, família montada, esposa, 3 filhos, a esposa na igreja, 2 filhos na igreja, os 3 filhos na igreja. O pai vai e ganha na loteria. O pai não era evangélico, ficou ganhando na loteria. Qual a primeira coisa que ele fez? Graças a Deus, ele comprou uma casa para cada um e trocou de mulher. Foi embora com a outra mulher, foi embora. Foi embora com a outra mulher. Não passou muito tempo, ele sofreu um derrame. Até hoje ele se vegeta. Eu vou lá, eu olho para ele e falo: só está vivo. Eu tenho que ficar com o babador, só sentado, para ele ir no quarto, tem que levá-lo. Sabe o que aconteceu? Quando ele sofreu esse derrame, a amante colocou ele no táxi, colocou ele na porta da casa da mulher e falou o seguinte: desse jeito ele não serve para mim. O pecado é isso. O pecado separa. O pecado destrói. O pecado mancha o laço familiar. O pecado traz maldição por si só. O que diz aí em Romanos 6:23? Porque o salário do pecado é a morte. Naturalmente, aonde tem pecado, tem morte. Romanos 3:23, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O pecado por si só já traz maldição. Jesus falou bem claro no capítulo 8 de João: todo aquele que comete pecado se torna escravo do pecado. Mesmo na nova aliança, queridos, mesmo no recomeço, temos que ser vigilantes. Nós vamos deixar o pecado entrar, porque se ele entrar, a aliança que foi feita de novo, ela não vai poder te proteger da maldição, da desmoralização, da separação, da maldição e da escravidão. Que possamos entender um recomeço com o mesmo fim. Noé recomeçou, mas concordam comigo, queridos, que ele teve o mesmo fim da geração dele anterior. A geração dele acabou com maldição, e Noé trouxe maldição. Mas, queridos, vamos tomar isso como exemplo. Recomeçamos sim com Cristo, mas não vamos terminar como da última vez. Vamos terminar com bênção, com vitória. Amém, igreja? Que Deus esteja nos abençoando, nos conservando com vida, que até quinta-feira que vem vamos estar dando continuidade aí, Gênesis 10, Gênesis 11. Gênesis 11 vai falar sobre a origem das línguas, e aí tudo nós vamos estar continuando. Que Deus nos abençoe grande e ricamente. Queremos agradecer a presença da nossa jovem visitante Bruna, que Deus te